Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Aliança da Vila. Obrigado por mais uma vez você abrir a porta da sua casa para nós estarmos juntos nessa manhã. Hoje é um dia muito especial e para começar esse culto, eu vou ler uma passagem de Provérbios 31 que fala sobre a mulher exemplar, versículos 25 e 26. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Essa é a mulher que Deus deseja que todas as mães sejam. E quando a gente lê essa frase aqui, principalmente fala sorri diante do futuro, eu sei que nós estamos vivendo uma situação em que muitas vezes é difícil sorrir diante do futuro, mas antes disso, ele diz, reveste-se de força e dignidade, e aí sim sorri diante do futuro. Então, meu desejo para você, mãe, nesta manhã, é que você possa se revestir da força e do poder que nós podemos encontrar somente em Deus, e que o Espírito Santo te encha a ponto de você realmente poder olhar para o futuro e sorrir. Eu gostaria de orar por você nessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos a Ti pela vida de cada uma destas mães, destas mulheres, Pai. Nós queremos nessa manhã Te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada uma delas, Pai. E que elas possam encontrar o Teu poder, a Tua força para olhar cada dia que vem adiante com um sorriso, Senhor. Eu quero declarar, Pai, que o Senhor é a única fonte da nossa alegria verdadeira, Pai. E que assim, cada uma delas possa ser cheia do Teu Espírito Santo, Pai, do Teu amor, da Tua paz. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Bom dia a todos vocês, a cada uma de vocês mamães, um feliz Dia das Mães para vocês. A gente aprecia muito cada uma de vocês. Eu sei que a minha mãe é muito especial para mim e que vocês também são muito especiais para os seus filhos. Eu queria te falar algo muito importante hoje. Deus te ama muito, muito mesmo. Você é muito especial para Ele. E você é muito preciosa e você é muito necessária para a sua família e para o seu lar. E eu queria deixar aqui uns Salmos 143, versículos 8 a 10. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois só tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Que você possa confiar nesse Deus que te ama tanto e se abrigar nesse Deus e no amor dele, e que ele possa, você permita que ele conduza os teus caminhos ao longo desse próximo ano de maternidade. Eu quero te encorajar a ouvir essas músicas e realmente a deixar que essas verdades falem ao teu coração. Preciso só de ti, eu te clamo e pronto.
único por quem eu vivo. És o caminho, verdade e vida. Vivemos por crer somente em Ti. Vivemos para Ti. És o caminho, verdade e vida. Vivemos por crer somente em Ti. Vivemos para Ti. És o caminho, verdade e vida. Vivemos por crer somente em Ti. Vivemos para Ti. És o caminho, verdade e vida. Vivemos por crer somente em Ti. Vivemos para Ti. O Rei Jesus é o único por quem eu vivo. O Rei Jesus é o único por quem eu vivo. O Rei Jesus é o único por quem eu vivo. O Rei Jesus é o único por quem eu vivo. Céu e mar e todo ser que nele está, e toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. E toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há, e toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. E toda a terra celebra a Ti
com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. O Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, de louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Não sei você, mas para mim este momento tem sido talvez um dos momentos mais difíceis da maternidade. De repente, a gente está fechado entre quatro paredes e de repente eu tenho que fazer 1000 coisas a mais num espaço limitado, com duas crianças que também estão sentindo isso muito. Talvez na sua casa seja mais tranquilo ou mais turbulento, eu não sei. Mas uma coisa eu sei é que a gente está se esforçando muito como mãe para fazer as coisas funcionarem. E acho que muitos de nós estamos bem preocupadas e talvez cansadas com tudo isso que está acontecendo. Mas Isaías traz uma palavra de Deus maravilhosa. Isaías 40, 28, 31 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Põe a sua força no nosso Deus. Para você, mamãe, especialmente que está com as crianças pequenas em casa, põe a sua força no seu Deus. Você vai correr com tudo do dia e você não vai ficar cansada. A gente não precisa ser Mulher Maravilha. Deus já fez tudo por nós e Ele quer ser o nosso super-herói nas nossas vidas, fazendo tudo aquilo que a gente não consegue fazer. E algo que eu queria encorajar vocês é que
nós mulheres muitas vezes somos vistas como guerreiras. E nós somos. E muitas vezes a gente luta essa batalha do dia a dia com tudo que a gente tem para fazer. Mas ao descansar nos braços do Pai, a gente pode mudar um pouquinho o nosso ponto de vista. E se fôssemos, ao invés de guerreiras, mensageiras? Que a cada brinquedo que guardamos, cada feijão que você prepara, cada roupa que você estende, cada abraço e beijo que você dá, fosse uma mensagem do nosso Pai Celestial aos seus filhos. Uma mensagem de amor, de graça e de esperança. Essa música diz exatamente isso. Descanse nos braços do Pai. Deixe que Ele te cubra. Senhor Deus, eu quero pedir uma bênção especial sobre a vida de cada uma dessas mães. Uma bênção especial sobre aquelas que ainda serão mães também. E Deus, eu quero pedir que o Senhor guie elas no caminho que elas devem traçar. Ajude elas a terem paciência, a conseguir respirar fundo e contar até 10 às vezes. Eu sei que esse é o meu caso. Ajude elas a saber como dividir o tempo, como demonstrar amor nesse momento que a gente está vivendo. E acima de tudo, Pai, eu peço que o Senhor ajude elas a
demonstrar para os filhos o quanto o Senhor ama cada um deles. Que o Senhor mostre para elas, para mim também, nos mostre como nós podemos educar os nossos filhos para que eles possam vir a conhecer esse super-herói, Jesus Cristo, na vida deles. E eu peço também que o Senhor ajude elas a conseguir colocar a máscara de oxigênio primeiro no rosto delas, antes das outras crianças, que elas consigam se cuidar no sentido de passar tempo contigo, ouvir a tua palavra, ouvir louvores, cantar, orar, participar de momentos em grupo da nossa igreja ou de outra igreja, Pai. Eu peço que o Senhor ajude essas mães a se cuidarem, porque só assim que nós vamos conseguir cuidar dos nossos filhos de uma maneira que te agrada. Eu peço que esses louvores, esses versículos que lemos aqui, que possam ser plantadas no coração de cada uma, e que essa sementezinha possa vir a florescer dentro do coração delas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Apesar dos nossos cultos estarem sendo feitos online, as despesas da nossa igreja continuam. Por isso, eu convido você, que é membro da nossa igreja, a continuar honrando o seu compromisso com o dízimo e contribuindo com o coração grato e cheio de alegria, assim como diz a Bíblia. Se você quer contribuir para algum ministério específico, como por exemplo o Ministério de Missões, nos envie o comprovante informando o valor para o e-mail ou para o WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo na tela, e aí esse valor será direcionado para o ministério que você preferir. Fiquem com Deus e até semana que vem. Bom dia, amados, graça e paz. Eu quero saudar vocês, com a graça do Senhor Jesus, nesta manhã tão especial, o Dia das Mães. Eu queria dar uma felicitação especial para todas vocês que são mães, e eu sei que nós não estamos aqui só entre mães, nós temos pais, nós temos todos nós que acabamos sendo filhos de algumas mães que já partiram, infelizmente, mas que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Vocês já ouviram louvores que com certeza aqueceram seu coração. Vocês ouviram uma palavra que a Ana trouxe rapidamente, e eu queria, depois a gente vai fazer uma extensão daquele texto que a Ana trouxe para nós, que está em Provérbios 31. E eu queria convidar vocês à leitura do versículo 10 e depois do 25 ao 31. A palavra diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Versículo 25 diz assim: reveste-se de força e de dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? E o tema que nós vamos tratar hoje aqui é este: uma mãe nas mãos do Senhor. Eu queria convidar você a uma pequena oração. Feche teus olhos e acompanhe junto comigo. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, Pai, tão especial. Te agradecemos, ó Pai, por esse papel, esse ministério, essa missão, Senhor, que o Senhor delegou às mulheres, aquelas, Pai, que se tornam mães e que têm uma missão tão especial dentro do mundo, Pai. E neste dia nós queremos solicitar, pedir ao Senhor, clamar por uma bênção especial a cada uma delas
E nesse momento pedir que o Senhor possa nos acompanhar nessa reflexão, Pai, me dando a palavra certa, estando comigo aqui, ó Pai, na orientação, que tudo que sai aqui seja de acordo com a Tua vontade, ó Pai, e que possa chegar a cada lar, a cada coração, a cada mãe e a cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler é um texto interessante, porque ele rompe paradigmas, na verdade. Ele rompe aquelas histórias feitas de muitos mal-entendidos, de meias-verdades, de que a mulher, na verdade, que é esposa e que é mãe, se ela segue aquilo, a orientação da palavra, de ser submissa ao seu marido, ela está fadada a uma vida menor, a uma segunda linha na vida e, portanto, sem um direito de ter realização profissional. Isso é uma coisa que a gente tem escutado muito, ainda mais nos nossos dias, né? E é bem verdade que Deus designou papéis para pais, mães, filhos, maridos, esposas, etc. Mas todos eles são papéis importantes para nós. Nenhum desses papéis que Deus criou são menos relevantes, menos significativos, menos importantes ou menos prazerosos também, não é? Sempre existe um prazer, uma satisfação naquilo que a gente faz para o Senhor, né? Todos têm um mix ali de grandes benefícios e de grandes responsabilidades. Essa é que é a grande verdade. Muito pelo contrário, cada papel não é uma coisa menor, mas sim pode ser potencializado e desfrutado com grande sentido e sensação de realização profissional e pessoal, né? É o caso da mulher descrita nessa passagem, nesse provérbio. É um ideal, na verdade, de mulher. É uma mulher, como o texto diz, virtuosa. Uma mulher surpreendente em tudo que ela consegue fazer, né? E esse ideal de virtude e de realização pode ser alcançado por toda mulher, toda esposa, toda mãe. E, na verdade, todas essas realizações de uma vida estão menos baseadas nas habilidades, naquelas capacidades que uma mulher consegue fazer através de cursos e aprendizado, mas sim mais ligadas à sua atitude. Uma atitude especial, uma atitude positiva para com a vida, uma atitude para com Deus, uma atitude para com os demais relacionamentos da sua vida. E isso tudo vai acontecendo e vai frutificando e vai se aperfeiçoando quando ela entende a importância da sua atitude em cada um desses relacionamentos e ela prioriza o desenvolvimento de uma relação, de um relacionamento pessoal com o Deus vivo. E que tudo na vida dela pode mudar e florescer. E tem um versículo de Filipenses 2,13 que diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade, ou com a boa vontade dele. Então, essa mulher que busca no Senhor, busca aprofundar, desenvolver e descansar nele, é essa mulher que tem a atitude correta para tudo que pode acontecer na sua vida. E sem que ela perceba, essa vontade, esse dinamismo, essa força acaba brotando, porque o Senhor está com ela e a abençoa com tudo isso. Amém? É interessante que quando nós pensamos na sabedoria que é necessária para que uma mulher tenha esse perfil e assuma esses papéis, Provérbios 14:1, né, um texto paralelo, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. É duro isso, mas é interessante, né? Quando a gente olha para essa mulher virtuosa desses versículos que a gente leu, de Provérbios 31, nós podemos ver ali uma mulher sábia, que soube edificar a sua casa. E mais uma vez é sempre bom lembrar, né? Quando a gente olha aqui a casa, esse conceito bíblico da casa é um conceito que se amplia. Não é só a casa, um prédio, né? A moradia, mas sim o lar. As vidas que estão ali, os relacionamentos que envolvem a vida dessa mulher, né? E ela edifica esses relacionamentos. E todos à volta dela são edificados. Enquanto que aquela mulher insensata, muitas vezes acaba perdendo sua família, perdendo
tudo de bom que pode acontecer na sua volta. Esse mesmo Provérbios 14, no versículo 26, diz assim, aqui eu estou fazendo uma pequeno ajuste no texto, que ali fala no masculino, né? Falando de homem e de mulher, mas eu acho que a gente pode ler dessa forma também aqui. Aquela que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. O temor do Senhor. Interessante que outro dia, falando com um querido amigo, irmão, ele comentava de que ele se sentia desconfortável nessa questão de falar por que o temor ao Senhor é fonte de sabedoria, por exemplo. É o princípio da sabedoria, conforme um outro provérbio fala, né? E é importante a gente frisar isso antes da gente seguir. Por que essa mulher que teme ao Senhor acaba sendo tão importante? Esse temor, qual a importância dele? E isso me fez lembrar de uma experiência que eu tive profissional, onde eu trabalhei numa empresa com o dono da empresa, né? E ele era a segunda geração, e ele tinha o seu pai, que era um líder, que tinha feito um trabalho maravilhoso num determinado ramo, né? E montou uma empresa muito boa, uma indústria muito importante. Ele faleceu e o seu filho assumiu. E esse filho, que acabou me convidando para trabalhar, ele era linha dura, como se diz, né? E um dia eu tive a oportunidade de falar para ele. Ele costumava entrar na fábrica e gritar com as pessoas no meio da fábrica, de maneira que quando o pessoal via, já tremia ali com ele, né? E um dia, conversando com ele, e eu acabei ficando 1 ano e pouco lá, porque realmente a gente era muito diferente em termos de trato, né? E cheguei a perguntar para ele, o que você espera das pessoas que estão com você? Que elas te temam ou que elas te respeitem, né? Então, eu acho que isso me faz entender melhor o que é esse temor do Senhor aqui, né? Uma coisa é ter medo de Deus. Infelizmente, tem muita gente que talvez por ter tido pais austeros ou patrões muito austeros também, olham para Deus, pensam em Deus e pensam como esse Deus castigador, aquele que bate, aquele que faz, né? Aquele que você tem que temer e andar com medo dele. Mas não é esse o conceito bíblico, e é importante que se diga, não é esse conceito que está aqui. É justamente aquele Deus que a gente começa a caminhar com ele, vê a bondade dele, vê a sabedoria dele. Todas as coisas a gente vai criando uma experiência com ele. E de repente a gente passa a respeitar este Deus. Um respeito ao Senhor. Uma definição, se a gente pudesse colocar, fala assim, que o temor do Senhor é uma devoção a Deus, o desenvolvimento de uma admiração que nos faz buscar uma relação pessoal com Ele. É um relacionamento que vai crescendo e a gente passa a respeitar tanto esse Deus, o nosso Deus, que nós, na verdade, não queremos falhar com Ele. Nós queremos ser dignos da satisfação dEle, que Ele possa se alegrar conosco. E esse é o temor. Esse é o temor do Senhor. Amém? Então, colocado isso é um pano de fundo, eu queria que nós voltássemos para esse texto, analisando em cada situação, nós vamos ver algum desses versículos, não todos, e sempre tendo por pano de fundo essa atitude dessa mulher. Atitude para com a vida, atitude para com Deus e atitude para com os outros relacionamentos da vida dela. Bem? E a primeira que eu queria chamar a sua atenção está ligada à sua atitude para com a vida. E também envolve essa atitude que ela tem para com Deus. Quando ela pensa no versículo 25, na confiança num futuro sólido. Versículo 25 diz assim, reveste-se de força e de dignidade. Foi justamente o versículo que a Ana trouxe, né, no princípio. E fala, sorri diante do futuro. O que seria essa força e essa dignidade? É como se ela procurasse construir uma base sólida de relacionamentos, de atividades que lhe dão respaldo e firmeza para o hoje e para o amanhã. Não importa as dificuldades de um ou outro momento que ela pode passar, ela e a sua família vão ter condições de superar e seguir em frente. É essa confiança que ela tem no coração, que faz com que ela siga em frente. E é uma coisa muito importante pensar
quando a gente olha para isso daqui, que é uma mulher, é uma mãe, ela é esposa, mas ela de maneira alguma se coloca na posição de vítima. Ela nem da situação e nem de ninguém. Ela não se deixa vitimizar. Essa é a verdade. Por isso ela se enche dessa força, dessa dignidade. Se a gente pudesse abrir um parênteses aqui, só para refletir um pouco, muitas vezes nas realidades que nos cercam, e é importante trazer isso também para você, que é mãe, que é mulher, talvez ainda não mãe, talvez nem casada, mas que o Senhor quer preparar o seu coração para o futuro. E uma coisa que eu acabei anotando aqui e fez parte da minha reflexão, que a vitimização pode ter algum efeito prático, né? Quando você, em alguma situação, em algum momento, em algum relacionamento, você se coloca na posição de vítima, né? E você pode até ter alguns benefícios daquele momento, porque as pessoas te veem, pode ficar com pena, pode alguma coisa, e você acaba recebendo algum benefício sobre aquilo. Mas é um efeito que, no fundo, não vai te trazer satisfação a médio e longo prazo, não é? É um recurso que a gente poderia dizer um recurso egoísta, né? Foi uma coisa que você pensa mais em si. E é uma coisa que a gente não vê no procedimento dessa mulher idealizada por Deus, esse modelo de mulher e de mãe e de esposa que a palavra nos traz. Se algumas vezes você se sente assim, tente reagir e perceber que esta não é a melhor saída para os seus problemas. Aliás, é uma forma de perpetuá-los. Não é o caminho que Deus aponta. Amém? Queria que você pensasse nisso. Ele tem mais para você e quer mais de você também. A mulher virtuosa busca na força que recebe do Senhor a capacidade para reagir, para planejar, encontrar saídas onde parece não existir, encontra a estabilidade emocional, física, financeira, até colaborando com seu marido, com seus filhos, e assim pode encarar o futuro com confiança de que tudo vai dar certo, ainda que demorado, ainda que demore. Eu fiquei pensando, olhando isso daqui, logicamente que tem alguns versículos que vai falar de negócios e tudo mais, eu fico pensando nessas mães, nessas mulheres que têm ajudado em maridos que perdem o emprego e aí você vê, começam a fazer bolo, começam a fazer pastelzinho e as inúmeras máscaras que a gente tem visto, muitas mulheres se tornaram costureiras e têm ajudado de alguma maneira com as suas famílias a sobreviverem nesse momento tão difícil que a gente faz. Qual tem sido a sua atitude? De chorar, de se esconder, de pensar só na sua situação, esquecendo um pouco quem está do lado? A gente vai aprofundar isso um pouco mais para frente. Mas seguindo no texto, tem uma outra característica dessa atitude para com a vida que é bem marcante dessa mulher. Ela fala de sabedoria, de vontade e de bondade. Versículo 26 fala assim: fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. A gente podia separar isso, mas estou colocando os dois juntos aqui e pensando assim: sabedoria e vontade, a primeira coisa. Uma mulher cheia de energia que não se contenta com o ócio de ficar ali paradinha, esperando o sol esconder. E, portanto, ela não é apenas sábia no falar, mas ela também age sabiamente em tudo que ela faz. Mas a mulher cheia de energia não é necessariamente agressiva e exigente com as pessoas à sua volta. E isso aqui, esse versículo 26 fala para a gente. Ela fala que ela pode ser bondosa, demonstrando amor ao ensinar, a orientar filhos e serviçais de negócio. Aqui fala que ela fala com sabedoria e ensina com amor. Ela é bondosa no falar, ela é bondosa no tratar. E a gente pode imaginar aqui que ela está falando do ensino aos filhos, mas provavelmente está embutido aqui na vida dessa mulher o ensino também aos serviçais da sua casa, aos seus empregados, às pessoas à sua volta, talvez em algumas coisas até dos maridos, né, maridões? Vamos falar a verdade? Tem coisa que as mulheres nos ensinam, né? Amém? Nem tudo a gente sabe, e elas sabem muita coisa. E quando a gente pensa
nos filhos especificamente, tem um texto que é bem conhecido de todos nós, em Provérbios 22, 6, que eu estou trazendo na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Já ouviu esse texto? É um texto que a gente acaba trazendo sempre, né? Quase todo dia das mães, dia dos pais, de alguma maneira a gente passa por esse texto, pela importância dele. Mas eu queria fazer uma pergunta para você nesse momento. O que você está ensinando aos seus filhos? Porque esse versículo fala de uma coisa muito importante. Fala que aquilo que eles aprenderem com você, logicamente com o pai também, com as pessoas à volta dele, vão ficar com ele para o resto da vida. A Ara fala, né? Até quando for velho, não se desviará dele. Então é uma pergunta que a gente deve se fazer. O que, na verdade, nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que você está ensinando para os seus filhos? Será que são aquelas coisas, os princípios da palavra de Deus, as coisas positivas? Ou será que a gente está aprendendo, ensinando, esconder coisas do pai? Mentir? Levar vantagem em alguma situação? É sempre importante a gente pensar que os nossos filhos, eles aprendem muito mais nos observando, vendo a nossa atitude, do que com as nossas palavras. Já percebeu isso? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, a gente quer que eles aprendam uma coisa, e as nossas atitudes demonstram outra. E eles vão acabar copiando as nossas atitudes, feliz ou infelizmente. Tome isso em conta para o futuro, amém? É muito importante. Então, é importante a gente olhar para a palavra do Senhor e tentar segui-las para que os nossos filhos também no futuro possam segui-las. O ponto 3 que eu queria trazer aqui, fala que ela concilia casa e trabalho. Eu vou ler os versículos 13 a 19 aqui. Fala assim: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Está podendo. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Interessante. Ela concilia a casa e o trabalho. Existe um paradigma que, infelizmente, no evangelicalismo, algumas igrejas acabam tendo como uma realidade, em que a mulher não deve trabalhar fora. E é muito bacana aquela mulher que pode ficar em casa, né, a vida inteira, mas mesmo que ela fique em casa, e não há nenhum sinal aqui que essa mulher trabalhasse fora de casa, na verdade. Tudo que ela faz, ela poderia estar fazendo de casa. Ela poderia ter um bom home office aqui, né? E faz a lã, ela tece, ela busca, provavelmente em lugares, quando fala aqui no versículo 14, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, ela deve escolher os melhores tecidos, os melhores lãs e tudo mais, o linho, para poder fazer as suas confecções, o seu trabalho, e transforma isso em um negócio, é um negócio lucrativo e ela não está parada. E, portanto, ela é um apoio na sua casa, não só emocional, não só como mãe, como esposa, mas como uma pessoa que colabora até financeiramente com essa família, não é? E, portanto, ela pode ter satisfação, biblicamente. Não tem nada contra isso na Bíblia. E, portanto, por isso esse texto está na Bíblia. É uma mulher que é mãe, é uma mulher que é esposa e, ao mesmo tempo, é uma empreendedora. Fantástico isso, né?
Mas, apesar dela ser essa, entre aspas, executiva, essa empreendedora do lar, e não só do lar, uma atuação que extrapola até o próprio lar, ela demonstra generosidade, que é uma atitude para com os outros, que é importante sempre frisar. Versículo 20 fala que ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Generosidade, amor ao próximo. Prova de que, embora bem-sucedida, o que ela ganha não é só para si. Como deve ser todo verdadeiro discípulo de Jesus. Eu gosto muito da versão, nesse versículo 21, da Bíblia de Jerusalém, e fala assim: se neva, não teme pela casa, porque todos os criados vestem roupas forradas. Ou seja, todos à volta dela. Né? Ela não se preocupa só com os seus filhos, mas ela se preocupa com todos aqueles que, de alguma maneira, transitam em torno dela. Não é? E mesmo no inverno, ela se preocupa com eles. Eu fico pensando nesses tempos de coronavírus, nesse tempo de Covid-19, que muitos de nós tivemos que abrir mão daqueles, vamos falar aqui, aquelas pessoas que trabalhavam para nós, ajudavam na nossa casa, faziam faxina, tantas outras coisas. Não é? E eu não falo isso para... Não vou nem mencionar o nosso caso, mas, lógico, a gente está no grupo de risco, eu e a minha esposa, né, como vocês sabem, Tomasa, e então nós temos a gente tinha uma faxineira que costumava ir uma vez por semana em casa. E aí, de repente, o que a gente faz? Deixa ela vir, não deixa ela vir. Então é uma decisão que alguns não têm como evitar e acabam deixando que elas viessem, né, que elas venham. E a gente tomou a decisão de não falar para ela ficar em casa. Mas nós sabemos a dificuldade que ela passa. E muitas pessoas, aí conversando com ela, muitos dos seus antigos patrões abriram mão e não estão dando nada para ela. Então a gente orou, conversou e nós decidimos continuar depositando o dinheiro para ela. E a gente tem depositado o mesmo dinheiro toda semana para ela. E ela tem compartilhado algumas vezes com a Tomasa, eu não conversei com ela nenhuma vez desde isso, a Tomasa é o contato em casa, né? E ela tem falado que muitas vezes é aquele dinheiro que ela tem para a compra da semana. Né? Não é muito dinheiro, mas é uma porção que ajuda. Então, gente, essa demonstração de generosidade é uma coisa que Deus cobra de mim e de você. Como você tem agido, mãe, mulher, esposa, nesses momentos? Você tem sido generosa ou você tem se preocupado só com você? Outra coisa que é muito comum nesse momento, falar, eu não saio, não, tudo bem, tudo eu peço. Aí, tudo bem, bacana, né? Ou seja, eu não saio, mas alguém vem. Alguém está na rua por mim. Né? Então, eu terceirizo o risco. Será que é a melhor saída? Vamos tentar equilibrar essas coisas? Normal, tem gente que está vendo nisso um bom negócio, e graças a Deus por isso, né? Os motoboys, os deliveries e tudo mais, mas nós também temos uma parte a seguir. Pelo menos que a gente possa pensar nessas pessoas que estão nos servindo nesse momento. Estão chegando na nossa casa com as coisas e nós precisamos pensar também generosamente sobre eles. Amém? E o quinto ponto, atitude reconhecida e elogiada. Essa mulher que é tão sábia, que tem essa atitude tão importante para com Deus, e para com a vida, e para com os outros, ela acaba gerando um benefício. A gente passou, não pegou todos os versículos, mas tem um versículo que ela fala que o seu marido confia nela, confia plenamente nela. E tudo que ela faz é para o bem dele. Não é? Isso fica claro. Então, no versículo 23, diz assim, seu marido é respeitado na porta da cidade. Para nós que não estamos acostumados com isso, é estranho, né? Mas imagina naquele tempo que não tinha parlamento, não tinha o Senado, essas coisas, tinha só o Sinédrio, né, em Jerusalém, mas antes disso, era na porta da cidade que os juízes, as pessoas estavam ali, a área inclusive fala, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra.
Isso acontecia sempre na porta da cidade. Ali as coisas da cidade eram discutidas e chegava-se à conclusão. E, portanto, aquela mulher virtuosa, a fama dela ultrapassava os limites da sua casa. E aquele marido também se orgulhava disso. E ele era beneficiado pelo tipo de mulher que ele tinha e de mãe que ele tinha. No versículo 28, diz que seus filhos, da mesma forma, né, se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Glória a Deus por mulheres assim. E a gente poderia colocar nesse ponto 5, você está lendo aí, né? Acho que o título está aparecendo aí na tela. Atitude reconhecida e elogiada. Certo? Eu poderia ter posto aqui trabalho reconhecido e elogiado. Sim ou não? Mas é muito importante enfatizar nesse momento que se assim eu tivesse colocado e trouxesse para você, eu ia estar enfatizando a produção, a produtividade, as obras. E, na verdade, não é isso que esse texto traz. O maior valor que é ressaltado aqui não é a quantidade de atividades produtivas dessa mulher e mãe valorosa, mas sim a sua atitude e a sua motivação. Por isso o texto acaba dizendo, no ponto 6, no versículo 30, fala: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. E esse ponto 6 que você está vendo aí, né? Sua maior qualidade é temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Essa semana eu recebi um videozinho. Eu até pensei em colocar, mas como ele é em inglês, embora tenha com a legenda, eu sei que ia ser muito ruim para você acompanhar. E é de uma mulher de meia idade, negra, né? E ela se apresenta como doutora fulana, eu não lembro do nome, tá? E ela diz que quando ela era pequena, para poder se sustentar, para poder estudar, ela começou a trabalhar, fazer faxina. E ela começou muito cedo, quando ela tinha 12 anos. E ela começou então, ela fazia faxina durante o dia, em casas de família, e assim no comecinho da tarde e noite, ela limpava bancos. E aí disse que provavelmente morava na periferia, e era comum para ela, no final do expediente, ou à noite, quando ela saía dos bancos, ela ia para o ponto de ônibus e ela encontrava várias mulheres que também trabalhavam como ela, eram serviçais, trabalhavam nesse tipo, nos escritórios e tudo mais. E ela ainda fala, eu era menina e elas eram mulheres já. Então ela ficava perguntando, curiosa, querendo saber a melhor, ficava perguntando para elas, como fazer, como é que fazia isso, como é que limpava tal coisa. E ela sempre notava que em um determinado lugar tinha uma mulher que sempre ficava um pouco fora da roda, escutando, olhando de longe, e não falava nada. Até que um dia, essa mulher fala, menina, vem cá. E aí ela foi, e essa mulher falou para ela, sempre limpe a luz. E ela falou, como? Desculpa, não entendi. Ela falou, sempre limpe a luz. E ela falou, desculpa, não estou entendendo o que a senhora está querendo dizer. E aí aquela mulher experiente falou para ela, sempre que você chegar num lugar para limpar, você pega aqueles lustres, o lustre da casa, aquela lâmpada e limpa. Pega um balde, uma bacia, pega os seus produtos, põe lá, sobe, vai lá e limpa todos, o vidro, o bulbo, a própria lâmpada, né? Por quê? Porque quando você fizer isso, quando a luz for limpa, tudo vai brilhar, tudo vai brilhar. Ela tomou aquilo, olhou, ficou na dúvida, até um dia que ela entrou numa casa, ela foi limpar, era uma casa grande, e essa casa tinha um lustre muito grande na frente,
muito bonito, de cristal, e ela olhou aquele lustre e o lustre estava sujo. E aí ela lembrou daquilo que a mulher falou, nunca talvez alguém tenha limpado aquele lustre. E aí então ela deu um jeito, pegou uma escada, pegou uma bacia, subiu e foi limpando cada um daqueles penduricários do lustre e deixou o lustre limpinho. Quando a dona da casa voltou e olhou, disse que ela entrou na casa, olhou e falou: o que aconteceu aqui? O que você fez? A casa está toda brilhando. O que você fez? Né? Aí disse que chegou o pai, o marido, né, daquela mulher, e falou: quem é essa menina? Nossa, essa menina vale ouro, a casa, nunca vi a casa assim, e mandou pagar até um bônus para ela e tudo mais. E ela tirou aquilo como uma lição para a vida dela, em todos os lugares que ela limpou, e ela disse que ela continuou limpando casas até, na verdade, no começo da faculdade, porque ela não tinha dinheiro e ela precisava. Então ela conta essa história hoje, dizendo que ela não precisa mais fazer esse trabalho, graças a Deus, mas que ela sempre manteve isso da luz. E ela fala, a gente tem sempre que pensar na luz que nós temos dentro do nosso coração, para que essa luz brilhe. Eu estou trazendo essa pequena história real, essa experiência de vida dessa moça, hoje uma médica, doutora, para a nossa realidade. E pensando naquilo que Jesus nos disse. Ele falou: eu sou a luz do mundo. E ele convidou a todos aqueles que são seus seguidores, aqueles que têm o temor de Deus, como essa mulher virtuosa aqui, né? Ele falou: vocês são a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode colocar uma luz embaixo de uma mesa, né? Porque senão ali ela não vai brilhar. Então eu queria deixar para você, querida irmã, querida ouvinte, você que é mãe, você que é candidata a mãe, você que é mulher, você que é candidata a esposa, que você colocasse o seu coração, como esta mulher aqui, essa atitude para com o Senhor. Entendesse que Ele te fez para brilhar. Ele te fez para ser luz onde você estiver. E que a tua luz possa sempre mostrar a luz de Jesus, que é a nossa missão. Ele não quer você como uma perdedora, eu não quero que você me mal interprete, né? Mas Ele tem a vitória para você. Se você buscar Ele em primeiro lugar de todo o coração, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Você crê nisso? Fecha teus olhos então, vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por cada mulher, por cada esposa, por cada mãe, Senhor, com a qual nós convivemos. Nós te agradecemos primeiramente pela nossa mãe, ó Pai, algumas delas já falecidas, como a minha, Senhor, mas por tudo que elas representaram na nossa vida, Senhor. Eu peço que o Senhor também abençoe cada mãe ainda viva e que está nos escutando hoje. Chega, Pai, a cada lar, a cada coração, e que o exemplo dessa mulher virtuosa possa ser realmente, Pai, um incentivo e não um motivo de bloqueio, para que cada uma destas amadas irmãs, mulheres e amigas possam enxergar o valor que o Senhor designou para elas. O papel tão importante que elas têm, ó Pai, dentro de um lar, dentro de uma casa, como esposas e como mães. E que elas possam perceber que nas suas fraquezas, elas são um exemplo para os seus filhos. Então, Pai, fortalece cada coração, que elas também possam se encher de força e de vontade, como essa mulher virtuosa, Pai, superando todas as dificuldades. Que esse momento tão especial que nós estamos vivendo, Senhor, de estarmos em casa, estarmos incertos quanto ao nosso futuro,
contra o nosso trabalho, Pai, contra a comida na nossa mesa, Senhor. Que o Senhor dê força dobrada para cada uma delas, Senhor. Que elas possam estar firmes e confiantes no Senhor. Se alguma delas, Pai, ainda não abriu o seu coração, Pai, para Jesus, que elas possam, nesse momento, orar junto comigo. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero também que a minha luz brilhe junto com a sua e que eu possa fazer diferença na minha família, que eu possa fazer diferença na vida dos meus filhos, que eu possa fazer diferença na vida do meu marido e que assim, ó Pai, as outras pessoas possam olhar para mim, para os meus filhos, para a minha casa e falar, eu também quero isso para a minha vida, Senhor. Eu sei que isso está de acordo com a Tua vontade, Pai, e por isso nós oramos. Abençoa cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Que você, querida irmã, você que nos ouve, que o Senhor possa abençoar você nesse dia. Eu sei que é muito difícil que você esteja aí com seus filhos, né? Talvez você tenha esse privilégio, mesmo nesse momento de isolamento, tá? Mas se não, que você possa se sentir que você tem um irmão e um pai que te amam e que nesse momento querem te abraçar. Que você possa se sentir abraçada por Jesus, o nosso irmão mais velho, e que você possa também se sentir acarinhada e amada pelo nosso Deus Altíssimo. Que a sua atitude seja de buscá-lo em primeiro lugar e todos os outros teus relacionamentos ganharão perspectiva e serão abençoados. E você se tornará uma bênção. Se é que você ainda não é, mas você pode ainda ser mais bênção na vida de todos à sua volta. Esse é o meu pedido, essa é a minha crença e esse é o meu voto para você nesse dia. Feliz Dia das Mães.